tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa sobre duas histórias de Ivan Turgenev, uma novela e um conto. A novela é essa daqui, ó, Primeiro Amor, e eu li nessa edição da Penguin Companhia. E o conto é esse daqui, Relíquia Viva, que eu li nessa versão digital que está disponível no Kindle. Ele sai pela editora 34 e também está presente na nova antologia do conto russo também dessa editora, e no outro livro também chamado Memórias de um Caçador. E ai, gente, o que eu posso falar pra vocês, né? Meu amor por literatura russa só aumenta. Esse aqui é o primeiro texto que eu leio do Turgenev. Ele tem um romance muito conhecido chamado Pais e Filhos, que eu vou ler ano que vem. E essa aqui é a novela Primeiro Amor, eu posso dizer pra vocês que eu amei demais. Bem, falando um pouquinho do Turgenev, ele nasceu na Rússia em 1818 e faleceu em 1883 em Paris. E ele vivia assim, um pouco na Rússia, um pouco na Europa. Ele foi o primeiro russo a ser traduzido por lá e ganhou logo muita fama. Era admirado por Flaubert, Henry James, e ele acabou ficando amigo deles e também amigo do Guy de Maupassant. Essa história aqui foi publicada em 1860 e, diferente de outras histórias que o escritor escreveu, não tem um cunho social e político tão forte. A gente vai ver aqui mais sobre afeto, sentimentos, aquela perda da inocência, a descoberta do primeiro amor e de como lidar com tantos sentimentos novos. Sabendo um pouquinho da vida do escritor, né, que a gente sabe que ele nasceu numa família rica, a mãe dele tinha muitas terras, muitos servos, né, na época, e o pai acabou se casando por conveniência mesmo. A gente percebe que essa história aqui é um tanto autobiográfica, então é inspirada numa situação que o próprio Turgenev viveu quando jovem. No texto de apresentação que a gente tem aqui do Rubens Figueiredo, que é o tradutor, ele vai contar pra gente que a mãe aqui da história não é parecida com a mãe do Turgenev, e o pai tem alguma, assim, relação. Bom, vamos começar a falar aqui então do enredo dessa história, que começa com uma reunião de amigos, e aí acabam ficando apenas 3, né, assim, por último, um anfitrião e mais 2 amigos, e esse anfitrião tem a ideia deles começarem a contar como foi o primeiro amor de cada um, sabe? O próprio anfitrião e um outro amigo não têm histórias muito interessantes para contar. Mas o Petrovich, que vai ser o protagonista dessa história aqui, diz que tem uma história boa assim, mas ele prefere não contar porque vai perder a graça. Ele quer escrever a história. Então, depois de uma semana, 2, enfim, ele lê para os amigos a história, né, que ele escreveu. Então, a gente vai voltar no tempo e o Petrovich vai contar uma situação que ele passou quando ele tinha 16 anos de idade. Ele estava com seus pais na casa de campo deles, e nessa propriedade tinha uma casinha nos fundos também. E um dia, passeando pelo jardim, o Petrovich vê uma moça muito bonita, uma jovem, rodeada por 5 homens. Depois ele vai descobrir que ela é filha da nova vizinha, né? Que é uma princesa, mas é uma princesa assim bem em decadência. Bem, como eu disse, ele ficou completamente encantado por ela e queria conhecê-la de qualquer maneira. E aí ele vai dar uma sorte, porque a mãe dele recebe uma carta dessa nova vizinha e como resposta, ela não escreve outra carta. Ela pede para que ele vá até lá. E é assim, quando ele vai até lá, dá o recado que a mãe pediu, que ele vai conhecer a Zenaida. Ele vai chamar a atenção dela, mas não da mesma forma que ela chamou a atenção dele. A Zenaida, a gente vai ver que ela é uma jovem super manipuladora, ela gosta de estar no centro das atenções e ficar, assim, sabe, desfrutando da atenção dos homens. E meio que fazendo ele de gato sapato. Esses pretendentes são bem mais velhos que o Petrovich. Então tem um médico, tem um poeta, tem até um conde no meio deles. Bom, aí ela convida ele a voltar, tal, e ele passa a frequentar a casa dela e participar das brincadeiras, dos joguinhos que ela faz com esses pretendentes. E é claro que o encanto dele por ela só aumenta. E ele fica tentando perceber se ela é interessada também por algum deles. E um dia eles estão conversando e ela diz o seguinte pra ele, olha só. O senhor por acaso não acha que eu o amo, não é? Não, não sou capaz de amar homens desse tipo, a quem tenho de olhar de cima para baixo. Só amaria alguém que me subjugasse. E se Deus quiser, não encontrarei ninguém assim. Não me deixarei apanhar sobre as garras de ninguém. Não, não. Será? Bem, vale contar aqui pra vocês que um dia ela e a mãe vão almoçar na casa dele. Então, claro, o pai e a mãe dele estão presentes. E a mãe, ela não tem simpatia por nenhuma das duas. Ela até acha as duas, assim, bem vulgares, sabe? E antes desse almoço, o pai um dia pergunta pra ele se aquela menina que tava ali no jardim era a Zenaida. Ele, né, confirma. E aí o pai, todo elegante, né, bem vestido, vai lá, se apresenta a ela e é sempre muito educado, como nesse dia do almoço também. Eles conversam até em francês, né, e ele também é super atencioso e tal, educado com ela. Bom, a história vai seguir com esses encontros entre ela e esses homens, com os joguinhos, enfim, até que eles vão perceber que ela vai mudar de comportamento. Ela passa a sair sozinha, a passear pelo jardim sozinha, fica trancada muito tempo no quarto dela e até não vai receber as visitas.
vidas. E claro, isso vai chamar muita atenção do Petrovich, que fica tentando entender o que está acontecendo e cogita a ideia dela estar apaixonada. Mas por quem? Então, o Petrovich, ele fica muito focado ali, sabe? Parece que ele só tem olhos para o que está acontecendo ali. Então, parece que ele só tem olhos para os encontros que eles têm com esses outros homens também, né? Que ficam ali conversando e tal. E aí ele fica avaliando cada um, será que é esse? Será que é aquele? Ele não amplia a visão dele, sabe? Até que o médico, que também participa dessas brincadeiras, fala para ele assim, olha, isso aqui não é ambiente para você, você não tá vendo o que está acontecendo? E ele... não, o que está acontecendo? E o médico não fala, sabe? Ele só deixa assim no ar. E o Petrovich, muito inocente, ele vai continuar ali, totalmente envolvido por ela, tentando se destacar, chamar a atenção dela, provar o seu amor por ela, fazendo de um tudo para chamar a atenção da Zenaida. Bem, a gente vai ver que ela realmente está apaixonada por alguém, a gente vai descobrir quem é essa pessoa, e para mim não foi uma surpresa. Assim, logo no transcorrer da história, eu tava vendo assim, eu acho que tá rolando alguma coisa aí. Bem, sobre essa novela eu vou parar por aqui, porque, nossa, é super curtinha, né? Tem 100 e poucas páginas. A escrita do Turgenev, gente, que maravilha, que descrições bonitas, do sentimento dele, das paisagens, sabe? Ele faz uma mistura, assim, tem um tom poético tão bonito. Nossa, eu fiquei encantada. E a minha wishlist já tá cheia de livros do Turgenev pra ler. Eu fiquei tão encantada que aí eu fui dar uma olhada no Kindle, se tinha alguma coisa disponível por um preço assim mais baixo, ou até no Kindle Unlimited, enfim. E aí é que eu vi que tem esse conto, né, Relíquia Viva, por um preço assim bem baixo. Faz parte dos livros que eu já mencionei aqui no início do vídeo. E resolvi comprar e ler. Relíquia Viva vai ser uma história assim bem diferente. É uma história bonita, mas muito triste. Essa expressão, Relíquia Viva, na Rússia, pode ter dois significados. Ou pode ser os restos mortais de um santo, ou falar de uma pessoa muito magra. E é curioso como o Turgenev começa de um jeito o conto, a gente acha que o conto vai por um caminho e acaba indo por outro. Por quê? No conto, ele vai estar, o protagonista, né, com um amigo que é caçador, e eles vão assim para uma caçada. Bem, eles não vão conseguir caçar porque tá um dia muito chuvoso, e eles acabam indo para uma propriedade da mãe do Petrovich, que é o nosso narrador. Bom, nessa propriedade tem um casebre. E ele tá passeando ali pelo jardim e tal, e escuta uma voz chamando o seu nome. E é aí que ele vai encontrar a protagonista desse conto, que é a Luquéria. Dentro desse casebre tem uma mulher deitada. Primeiro ele nem consegue assim reconhecer, ele vê como uma figura humana, mas assim muito, muito magra, assim definhando mesmo, sabe? Bem, a princípio ele não a reconhece. Ele acha assim até um rosto familiar. E ela que conta pra ele que se identifica. A Luquéria, quando jovem, era muito bonita, muito alegre, gostava muito de dançar e até foi alvo da paixão do próprio Petrovich. E claro, vendo ela numa situação tão triste, ali definhando, deitada, sem poder se mexer, ele pergunta o que aconteceu e ela conta que ela sofreu uma queda, que a princípio ela achou que estava tudo bem e depois ela sentiu alguma coisa assim estranha e foi cada vez ficando mais imobilizada. Ela passou por vários médicos, acabou sofrendo muito, até maus tratos, porque mexiam muito com ela sofria muito. E ela pediu à mãe do Petrovich para que a deixasse assim num canto, né, num casebre, que ela ia ficar ali quietinha. Então agora ela vive assim, totalmente dependente das pessoas, sabe? Que vão até lá, levam água para ela, comida, algumas vão lá, ficam conversando com ela, mas a maior parte do tempo ela fica ali sozinha, só ouvindo assim os ruídos da natureza, às vezes um bichinho entra lá no casebre, e ela fica assim totalmente resignada com a situação dela. Ela não tá revoltada a nada, gente, chama muita atenção isso, ela não tem revolta nenhuma. Ela aceita completamente aquela situação, ela aceita aquilo de forma muito resignada, agradecendo a Deus e dizendo até que tem pessoas que passam por situações muito piores. Claro que ele fica muito comovido com a situação dela, oferece ajuda, se oferece para levá-la a um hospital, mas ela não aceita devido a esses maus tratos que ela sofreu, né, na mão de alguns médicos. Então, gente, o conto é totalmente centrado na Luquéria. Então parecia que a gente ia ter uma história assim de uma caçada, né, no começo do conto, mas na verdade toda a história vai se passar ali, essa conversa entre os dois, em que ela fala bastante, ela conta de sonhos que ela tem, são sonhos assim muito recorrentes, ela lembra muito dos sonhos, e todos têm uma ligação assim divina, uma coisa assim mais mística, sabe? Eu recomendo a leitura, é um conto que, como eu disse, você pode ler tanto sozinho, né, na versão digital, ou nos livros que eu mencionei no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, com certeza Turgenev vai aparecer mais vezes aqui no canal, então já se inscreve, deixa também seu like, que logo logo a gente volta a conversar sobre livros por aqui. Até lá, tchau, tchau!